Bem-vinda, bem-vindo ao Chá com Psi. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, a neurociência da percepção. Como é que o cérebro pega luz, som, toque e transforma isso na nossa realidade? Parece tão direto, né? Mas olha, a coisa é bem mais complexa. Exatamente. O ponto-chave é essa transformação mesmo. Como que uma energia física vira uma experiência? Bom, consciente. E a base de tudo, claro, são os neurônios, né? As células nervosas que processam, transmitem informação, e tem as células da glia também, que dão todo um suporte fundamental. Certo. E o início de tudo é a captação do estímulo, imagino. Os neurônios sensoriais entrando em ação. Isso. Eles são super especializados, né? Cada tipo detecta uma energia diferente. Luz, pressão, química, e aí vem a transdução. Transdução. É o processo que converte essa energia, seja lá por onde for, num sinal elétrico, um impulso neural. E esses impulsos, então, viajam por redes bem complexas. E como eles se comunicam? São as sinapses, né? Com os neurotransmissores. Perfeito. As sinapses são essas junções onde um neurônio passa a mensagem para o outro usando essas substâncias químicas. Mas assim, como o cérebro distingue? Tipo, um toque leve de um forte, ou uma luz fraquinha de uma bem intensa? Boa pergunta. A intensidade, ela é codificada pela frequência. Quanto mais intenso o estímulo, mais rápido os neurônios disparam. Ah, a frequência. Isso. E a qualidade? Tipo, a cor da luz ou o tom do som depende de quais neurônios específicos são ativados. Cada sentido tem, assim, o seu próprio caminho no cérebro. Entendi. Vamos pegar a visão, então, como exemplo. O olho foca a luz lá na retina. Correto. E é na retina que a mágica acontece, com os fotorreceptores. Os cones e os bastonetes. Exato. Os cones, que ficam mais ali no centro, na fóvea, são para cores e detalhes, quando tem bastante luz. Já os bastonetes ficam mais na periferia, são ótimos para baixa luz, mas não distinguem cores, né? E a forma como eles se conectam afeta como a gente vê, tipo, sensibilidade versus detalhe. Exatamente. Influencia diretamente nossa sensibilidade à luz e a acuidade visual, a capacidade de ver detalhes finos. E tem aquele negócio interessante, né? O problema muitos para um. A mesma imagem na retina pode significar tantas coisas diferentes no mundo real. Pois é um desafio e tanto para o cérebro. Ele não tira uma foto passiva, ele constrói a percepção ativamente. Como assim constrói? Ele usa contexto, pistas de profundidade que a gente aprendeu, o movimento das coisas e o conhecimento que a gente já tem. Tudo isso para fazer a melhor interpretação possível do que está chegando pela retina. O córtex visual trabalha sem parar nisso. Que incrível! Bom, e a audição? A gente transforma ondas de pressão no ar em som. Como essa vibração vira sinal para o cérebro? Olha, a onda sonora entra pelo ouvido, faz o tímpano vibrar, aí vibra aqueles ossinhos minúsculos na orelha média. O martelo, a bigorna e o estribo. Isso. E essa vibração mecânica chega na cóclea, lá na orelha interna. Dentro da cóclea tem a membrana basilar. Quando ela vibra, ela mexe umas células especiais, as células ciliadas. Que tem uns pelinhos, né? Os estereocílios. Exatamente. E o movimento desses cílios é que é o gatilho. Ele abre canais na célula, deixa íons entrarem, E isso gera o sinal elétrico. que gera o sinal elétrico que faz a célula liberar neurotransmissores, como o glutamato. E aí sim, o nervo auditivo é ativado e leva informação para o cérebro. Uau! E para a gente saber da onde vem o som? A gente usa diferenças sutis, tipo, o som chega um pouquinho antes no ouvido do que no outro. E também tem a diferença de intensidade. A cabeça faz uma sombra para o som, principalmente para os agudos. O cérebro calcula isso. Fascinante. E o tato? Parece tão variado. Pressão, temperatura, até dor. É um sistema bem complexo, sim. A gente tem receptores para pressão que se adaptam rápido, por isso a gente esquece da roupa no corpo depois de um tempo, né? É verdade. E para temperatura, temos os termorreceptores. Uns específicos para o frio, outros para o calor. E tem aquela coisa estranha que às vezes algo muito quente parece frio por um instante ou dói. Sim, é um fenômeno chamado frio paradoxal. Alguns receptores de frio são ativados também por temperaturas bem altas, tipo acima de 45 graus Celsius.
Isso contribui para essa sensação confusa que muitas vezes já entra no território da dor. Falando em dor. A dor, a nocicepção, é outro sistema sensorial vital. Tem seus próprios receptores, as vias neurais dela e mecanismos complexos como a hiperalgesia, quando uma área machucada fica super sensível, sabe? Sei, qualquer toquinho dói muito mais. Isso. Então essas informações todas, visão, audição, tato, cada uma segue seu caminho separado até o cérebro. Seguem vias dedicadas, sim. Muitas delas passam por uma estrutura-chave chamada tálamo. O tálamo funciona como uma central de distribuição. Exato, como uma grande estação retransmissora. Ele direciona os sinais para as áreas certas do córtex cerebral. Córtex visual, córtex auditivo, córtex somatosensorial. E tem aquele cruzamento, né? O lado esquerdo do cérebro cuidando do lado direito do corpo. Geralmente sim, há esse cruzamento das vias. O hemisfério esquerdo processa muito do que vem do lado direito do corpo e do campo visual direito. E vice-versa. É uma organização bem interessante. Então, no fim das contas, aquela ideia de que a gente percebe o mundo como ele é, fica meio abalada, né? A nossa experiência é, na verdade, uma construção do cérebro. Sem dúvida nenhuma. O mais incrível é isso. Perceber não é registrar passivamente. É uma interpretação ativa. O cérebro está o tempo todo usando as propriedades dos nossos sentidos, as nossas expectativas e o que a gente já aprendeu. Preenchendo as lacunas. Exatamente. Preenchendo lacunas, fazendo inferências, dando sentido para essa avalanche de sinais que não para de chegar. Se o Gleichen, a gente com uma bela pergunta para pensar, né? Qual é, de fato, a relação entre a nossa realidade, essa que a gente experimenta, e o mundo físico lá fora? O quanto é um reflexo fiel e o quanto é uma criação da nossa biologia, das nossas experiências. É a grande questão, né? Fica aí a reflexão. Bom, esperamos que essa nossa conversa sobre os sentidos tenha sido instigante. Para quem gostou e quer continuar explorando esses temas com a gente, considere se inscrever no Chá com Psi. E claro, deixe sua opinião, suas perguntas lá nos comentários. A gente se encontra na próxima.